Amém, irmãos? A paz do Senhor para todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos na casa do Senhor, motivo de nós estarmos realmente muito felizes por estar podendo celebrar, glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso, que grandes coisas tem feito em nossas vidas. E nesse momento nós estamos aqui unidos e reunidos em adoração a esse Deus, para prestar a Ele o culto que adora, que celebra e glorifica o seu nome santo. Todos nós aqui estamos juntos. Estaremos falando daqui a alguns instantes, o pastor Gileade estará ministrando a mensagem da palavra de Deus, falando sobre o poder da palavra. É que a igreja missional, ela prega a palavra, né? Então, em nome de Jesus, estaremos sendo edificados nessa manhã também através desta palavra. Que essa palavra também possa alcançar o seu lar, essa palavra possa alcançar a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar o Senhor, amém? E agora sim, nós vamos dizer que o nosso Deus é santo e todo poderoso. Vamos nos alegrar na presença do Senhor. Fique à vontade para celebrar a Ele com toda a sua alegria, né? Prestando a Ele a sua adoração, o seu louvor e a sua gratidão, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, poderoso. Ele é digno. Digno de toda honra, digno de toda glória. Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, poderoso. Digno de toda honra, digno de toda glória. Hoje o louvor. Então louve ao Senhor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, santo, santo. Santo,
seu nome para sempre, seu nome para sempre, seu nome para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica à vontade para aplaudir ao Senhor, fica à vontade para glorificar, fica à vontade para exaltar ao Senhor nosso Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 14, alguns textos do versículo 14 de Atos 2, amém? A palavra do Senhor, nesse texto, ela nos diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão sonhos, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar e vamos pedir que o Senhor, nesse instante, Ele venha com o seu poder, com a sua glória, com sua majestade. E nós vamos assim exaltar esse Deus através dessa oração. O pastor Gileade, ele estará orando, estará apresentando as nossas vidas, esse culto, nesse momento, diante do Senhor Todo-Poderoso. Vamos nos unir assim em oração e adoração. Aleluias, glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Momento de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Então fique à vontade, né, para que nós possamos dar uma devida adoração ao nosso Deus. Incline a sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Deus, Senhor, que tem cuidado de todo o universo, de todos nós. A Ti, Senhor, nós nos inclinamos para Te render adoração, louvor, engrandecer o Teu nome por todos os Teus feitos, por todas as Tuas maravilhas. Agradecer, Senhor, estamos aqui agradecidos a Ti, por todo o cuidado, Senhor, ó Deus, por nos permitir, Senhor, uma noite abençoada, ó Senhor, essas horas do dia que nós estamos na Tua presença, meu Pai, os livramentos que o Senhor já nos deu durante todo este tempo, e temos a certeza de continuará conosco, Senhor, durante todo este dia e todas as horas da nossa vida. Ó Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, nossas falhas, querido Pai. Nós reconhecemos, Senhor, as nossas fragilidades, querido Deus, as nossas limitações diante de um Deus todo-poderoso, um Deus grandioso, glorioso. Ó Senhor, nos ajude a Te adorar neste dia, nesta manhã, Senhor.
que o nosso coração se derrame na tua presença gloriosa, que venhamos fazer essas poucas horas, esses poucos momentos, Senhor, que seja de alegria, de exaltação do teu nome, de conhecimento na tua palavra, de busca pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos envolva de uma maneira gloriosa, que venhamos sentir o poder, Senhor, acontecido lá em Atos, querido Deus, no nome de Jesus. Nos conduz, Senhor, em toda essa direção desta adoração. Os músicos, Senhor, que estão louvando, que estão tocando os instrumentos, os teus filhos que estão aqui, Senhor, no corpo deste templo, querido Deus, para te adorar. Recebe, Senhor, este conjunto de adoração, este louvor de adoração, no nome de Jesus, e abençoe a todos que estão nos ouvindo, nos seus lares, onde estiver, que a bênção recaia sobre eles, da mesma proporção, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar celebrando a esse Deus. Irmãos, em toda a nossa vida, nós jamais conheceremos um amor tão perfeito, um amor tão grande, um amor tão sublime e tão grandioso, que nem o amor do nosso Deus. E nessa manhã, através da sua palavra, esse amor mais uma vez estará nos alcançando e falando aos nossos corações. E nós vamos louvar agora, aí onde você está, todos que aqui estão, aqueles que estão nos ouvindo em seus lares, em suas casas, que possa abrir os seus lábios nesse momento e falar, declarar o amor de Deus através desse louvor, em nome do Senhor Jesus. Só Ele tem esse amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo seu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo seu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha
te louvo pelo seu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo seu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quanto amor, irmãos, quanto amor esse Deus, Ele tem por nós. E nós sabemos que nós não merecemos tanto amor, né? O nosso estado, né? A nossa situação humana, né? Mas o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus de compaixão, Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus misericordioso. E essa misericórdia nos alcança assim de uma forma sobrenatural, né? Essa misericórdia nos alcança de uma forma maravilhosa. E nós só nos resta, né, engrandecer, glorificar, bendizer e exaltar esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, por tão grande amor. E nós vamos continuar celebrando ao Senhor. Nesse momento, nós vamos adorar ao Senhor nosso Deus com as ofertas. Eu sei que todos os ofertantes, os dizimistas da igreja têm se mantido fiel. O Senhor tem abençoado de uma forma maravilhosa. O Senhor tem nos alcançado e tem derramado bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. E nesse momento o Adson, ele vai estar orando e pedindo a bênção do Senhor para os dizimistas, para os ofertantes da casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, meu Deus. E eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, o Teu povo, meu Pai, que faz parte do Teu reino. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor venha derramar bênçãos incontáveis sobre as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor tome nas Tuas mãos todos os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Pai, que não venha faltar o pão de cada dia nas nossas casas, que os nossos celeiros, ó Pai, possam estar abastecidos, ó Deus, da Tua provisão. Nós cremos, Senhor, na Tua soberana proteção. Nós cremos que o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. E neste momento nós queremos ofertar a Ti, Senhor, aquilo que nós temos de melhor, ó Deus. E te peço que o Senhor possa receber a nossa adoração, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor e dizendo para Ele, falando que grandes são as obras do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. As Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará,
ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós já vamos ouvir então a mensagem da palavra de Deus. O pastor Gileade estará ministrando, mas enquanto o pastor se aproxima, nós vamos atender aqui a um pedido e nós estaremos orando nesse momento pela vida de todos os professores. Nós estamos vivendo um novo momento onde tanto alunos como professores estão tendo que se adequar a esse novo momento, né? A essa, não é isso? A esse novo, mas eu tenho certeza que o Senhor tem abençoado assim de uma forma poderosa. E o que nós vamos pedir é que o Senhor dê sabedoria, né, cada dia mais, né, dê força, né, dê cada dia mais coragem a todos os professores e, através das suas vidas, que eles estejam abençoando também todos os alunos, os seus alunos, em nome do Senhor Jesus. Vamos então nos unir nesse momento de oração, irmãos. Erga aí, abra a sua boca e ore ao Senhor. Eu tenho certeza que não tem uma única pessoa aqui nesse ambiente que não conheça um professor. Sabe por quê? Se você não estiver estudando, você tem um filho que está na escola. Então é praticamente impossível. Se você não estiver estudando, você já estudou. Então é impossível que você não conheça um professor. Eu conheço e tenho um em casa. E acompanho, né, toda, né, o seu dilema, toda aquela situação, né? Algumas pessoas estão muitas vezes de fora, não percebem, mas ela mesmo estando em casa, o seu horário de trabalho continua exatamente sendo o mesmo, acorda no mesmo horário, vai para a frente da tela do computador e tem que cumprir todo o seu horário ali com toda a competência, como se estivesse na sala de aula. Então os professores estão sendo muito exigidos nesse momento e a gente precisa pedir a bênção do Senhor sobre a vida dos professores do nosso país e do mundo, né? Pois todos estão vivendo essa situação. Amado Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós oramos como Tua igreja, Senhor, como Teus servos, e queremos nesse momento engrandecer o Teu nome, Te bendizer, Te glorificar, e dizendo que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa alegria, Senhor. Ó Pai, nesse momento nós como igreja gostaríamos de fazer um pedido especial para o Senhor. E o nosso pedido, Pai, é em pró de todos os professores, ó Deus, do nosso estado, do nosso país e também do mundo, Pai. Abençoa de uma forma poderosa a vida deles, ó Deus. Capacita-os, Senhor, cada dia mais. Ó Deus amado, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor esteja derramando bênção sem medida, Senhor, sobre a vida deles, ó Deus. Que eles sejam cada dia mais preparados, Senhor. Que eles estejam sendo cada dia mais, ó Deus,
que o Senhor esteja dando cada dia condições para que eles possam estar exercendo a sua função com competência, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, os alunos, ó Deus, que estão vivendo também esse novo momento, que em nome de Jesus o Senhor possa dar inteligência, possa dar sabedoria, Pai, em nome de Jesus a todos os alunos, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, e assim te dizemos, Senhor, que sobre a vida dos alunos, que sobre a vida dos professores, esteja estabelecida a tua bênção, Pai, no poder do nome de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos agora e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Pastor Gileade, por gentileza. Amém. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias, mais uma vez, no livro de Atos 2. E os versículos, vamos ler somente o 41 agora. Amém? Aliás, o 37 ao 41. Para a gente acompanhar. A palavra do Senhor diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunham e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Amém, Jesus. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos acompanhe, Senhor, em todo este momento de reflexão da tua palavra. Que não seja os conhecimentos humanos do homem, mas que seja a inspiração divina que possa nos usar aqui nesta manhã para transmitir, para entender e conhecer a tua palavra. É no nome de Jesus que já te agradecemos agora e sempre. Amém. Podeis sentar, e me alegro em Deus, o meu Senhor, meu Salvador. A igreja está ficando linda, né? Amém? Digo, linda de pessoas, voltando aí quase o seu normal, não é? E há muito tempo a gente não estava assim, e estamos agora nos alegrando na casa de Deus, podendo nos alegrar aos poucos na casa de Deus. Maravilhoso isto. Mas, irmãos, hoje nós vamos falar uma mensagem, transmitir uma palavra aos nossos irmãos sobre os temas missionários da geral que nós estamos falando nesse mês de setembro. E na semana passada, no sábado passado, nós estávamos falando sobre a forma descida, o poder do Espírito Santo, como ele chegou até aquele povo, como ele chegou aos discípulos, ali no cenáculo em Jerusalém. E hoje, nós vamos falar que a igreja missional, ela também prega a palavra, não é? A igreja missional, na verdade, nunca deixou de pregar a palavra, mas ela vai pregar uma palavra de uma forma mais contundente,
não é? Ela vai fazer uma menção que é parte da ação da igreja missional, fazer isto, pregar com autoridade no poder do Espírito Santo, não é? E o Senhor tem nos ajudado de uma forma maravilhosa, poderosa. Como é que o Senhor tem agido nas nossas vidas? Como é que o Senhor tem agido na igreja, na forma de como a pregação da palavra tem sido anunciada, tem sido transmitida às gerações, ao povo. Tudo isso nós queremos falar que o Espírito Santo está no meio da igreja. Não há pregação do Evangelho, não há missão que possa ser feita sem o poder do Espírito Santo no meio da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja, ela não sai do lugar. E a prova disto é que nós já pregamos nas outras mensagens que para a igreja sair pelo mundo, anunciando o Evangelho, eles precisaram receber a ordem de Jesus, ir para Jerusalém, esperar até que do alto fosse revestido do poder, para dali eles saírem à pregação do Evangelho de uma forma poderosa. Então engana-se a nós que sozinhos, da nossa forma, da nossa maneira, nós podemos alguma coisa. E a palavra do Senhor vai falar nisto, não é que por graça de Deus estamos no 3º sermão das séries da Igreja Missional e trazendo a reflexão sobre o capítulo 1 e 2 de Atos e da forma como nós já aprendemos que a obediência é necessária. Aprendemos que o poder do Espírito Santo é a marca que nós precisamos seguir, e hoje nós vamos falar que o contexto da igreja, que a pregação de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é contextual. Então nós vamos falar sobre isso. Por que é que o Espírito Santo nos leva a entender desta forma? Porque a igreja, ela não pode ser emoção. A igreja não pode pregar um evangelho de emoção, não é? E muitas vezes a gente espera que a igreja pregue um evangelho que a gente pule, que a gente se emocione dentro da igreja, do corpo, mas na verdade o poder do Espírito Santo é pregar uma palavra que venha de encontro ao nosso coração, que contextualize a realidade dos fatos, o que nós estamos vivendo. E eu fiz entender uma vez que quando a gente faz o culto a Deus, a gente tem que ser um culto racional, um culto que a gente pense, um culto que a gente entenda o que nós estamos fazendo, o que nós estamos dando para Deus. Então esta é a forma. E como falar de uma igreja cheia do Espírito Santo contextual? Primeiro, nós vamos ver nos versículos 14 e 15, que há uma problemática ali. Quando os discípulos recebem o Espírito Santo de Deus, eles começam a falar em línguas estranhas. Há um mover, há um poder, há uma ação, e que naquele lugar existia pessoas de todos os lugares, de todas as nações. E, inclusive, a palavra de Deus vai dizer que eles falavam em línguas conforme o nascimento da língua deles. Então, eles entendiam na sua língua o mistério que eles estavam falando com Deus. E a verdade é, muitas vezes a gente se engana e a gente faz um pouco de distorção
porque a gente pensa que eles falaram em línguas estrangeiras, mas na verdade não foi línguas estrangeiras. O texto vai dizer que era realmente línguas misteriosas com Deus e que todo aquele povo entendeu na sua língua o que eles estavam falando. Só o Espírito Santo pode fazer isto. Só Deus pode fazer isto. Não é ação do homem. Não é o homem receber o dom de língua ou o batismo no Espírito Santo e fala línguas de qualquer forma. Porque aquele que fala língua, fala em mistério com Deus. Para nós entendermos, é preciso que tenha a interpretação de línguas, para a gente entender conforme o que está sendo falado. Então tinha um problema ali. Eles não entenderam e eles começaram a criar situações. O que é que está acontecendo a essa hora da madrugada, a essa hora do dia? Era 3 horas, quase lá para 3 horas, e eles estavam falando, e eles não entenderam, então eles disseram assim, não é possível. Levantaram um problema. E problemas a igreja precisa resolver. As dúvidas que existirem dentro da igreja, o Espírito Santo, as pessoas, os ministros, a liderança, os consagrados, têm que entender a palavra de Deus para saber explicar. Não pode se levantar uma questão dentro da igreja e a gente não ter como contextualizar e explicar aquilo de fato. Então, o problema que levantou-se ali no meio daquele povo era que aqueles discípulos, aquelas horas da madrugada, eles estavam embriagados, estavam bêbados. Aquele povo achava isso. Como é que pode? Eles estão cheios do vinho, eles estão cheios da bebida. Não é possível para eles estarem desta forma, mas eles não entendiam que aquilo era o poder de Deus. Então quem se levanta? Então Pedro vai levantar de uma forma poderosa, com uma forma autêntica, para poder começar a explicar o que estava acontecendo. E aí o apóstolo São Paulo, ou São Pedro, ele vai dizer, vai testemunhar para a igreja, que aquele povo tinha recebido uma promessa, que já estava escrito, que já estava prometida para eles, que um dia todo o povo, não só os discípulos do Senhor, mas toda a carne, ele receberia o poder do Espírito Santo. Todos receberiam, não teria diferença de idade, não teria diferença de geração, quem poderia receber e quem não poderia receber. A palavra de Deus diz que todos, velhos, meninos, jovens, todos receberiam o poder do Espírito Santo. Estava prometido, era uma promessa de Deus. E naqueles dias chegou essa promessa. Essa promessa foi cumprida de uma forma poderosa. Então Pedro explicou para eles que aquele povo não estavam cheios de mostos, de vinho, embriagados, mas eles estavam cheios do poder de Deus. E a igreja do Senhor, não só para aquele tempo, e essa promessa é para todo o tempo, é para todas as gerações. Então Pedro vai tomar este momento da problemática que se levanta, e ele vai explicar tudo isto, ele vai contextualizar o assunto, ele vai explicar o que está acontecendo, mas não deixou aquele povo sem resposta, querido irmão, querido amigo, não deixou aquele povo sem uma palavra de poder. Por isso que a igreja cheia do Espírito Santo prega uma palavra contextualizada.
Quando a gente lê um texto da palavra de Deus, a gente tem que explicar o porquê daquele texto. Aquele texto tem um significado. Aquele texto vai mostrar a razão daquilo. Por que é que nós estamos falando? E um dia, eu estava lendo um autor, e ele disse assim, que muitas vezes os pregadores, quando ele vai pregar uma mensagem, ele se detém só o texto que chama atenção. E então ele vai se prender somente àquele texto que chamou a atenção daquele fato. Mas ele muitas vezes precisa explicar o porquê que chegou aquele fato. Qual é a razão que chegou aquilo? O tempo que passou para acontecer aquilo. Então, o Espírito Santo, ele age desta forma, ele não deixa a igreja de Deus ou qualquer pessoa sem a resposta, sem o entendimento daquilo ou daquela problemática que se levanta. E aqui, o apóstolo Pedro, ele vai ser bem claro, porque ele vai tirar, não é, as dúvidas daquele povo. Ele vai tirar as angústias, ele vai tirar o que aquele povo está sentindo por dentro. E ele vai dizer, esses homens não estão embriagados. Então ele toma aquela situação e ele diz assim, isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. Então ele vai explicar de uma forma, numa prática cotidiana missional, o que a gente precisa fazer sempre. A igreja missional precisa pregar esta palavra, tirar as dúvidas, tirar as problemáticas que existem ou que se levanta dentro de uma igreja ou um problema que se levanta. Mais adiante, na segunda, no tópico segundo, ele vai dizer que a pregação de uma igreja cheia do Espírito Santo é cristocêntrica. O que é que isto quer nos falar? Muitas vezes, a gente prega tudo dentro da igreja. Poderíamos falar de vários assuntos, e como falamos de vários assuntos, e muitas vezes a igreja deixa de pregar o seu essencial. E quem é o essencial da igreja? Quem é a razão da igreja? Quem é a razão do evangelho da igreja? É Cristo Jesus. A pregação do evangelho tem que ser voltada inteiramente para Jesus, sobre Jesus. Nós não temos outro texto para falar, outro assunto, que muitas vezes a gente fala, a gente corre, mas a gente sai do texto cristocêntrico, e a gente fala de tantas outras situações. Mas aqui Pedro vai usar com autoridade, a igreja missional cheia do Espírito Santo, ela vai entender que a razão da pregação do evangelho só tinha um motivo, só tinha uma razão, era Cristo, que deveria ser anunciado, que deveria ser contado a história, o porquê de tudo isto, o porquê a igreja chega até ali, como foi que aconteceram as coisas. Então, os apóstolos estão preocupados em pregar todo o sacrifício de Cristo ali para aquela humanidade, para aquele povo. A igreja de hoje, ela precisa entender isto. E a gente precisa voltar a contextualizar, a explicar, a pregar Jesus, a falar de Jesus para pessoas. A gente fala de tantos assuntos, a gente prega tantos assuntos, mas a gente precisa pregar o Cristo, precisa falar do Cristo. Então o apóstolo São Pedro, ele vai se levantar com uma forma poderosa, cheia do poder do Espírito Santo, para explicar
De quem é que eles estão falando? Quem é que cumpriu a promessa? Quem é que fez a promessa? Então ele vai decorrer o que aconteceu, como ele foi morto, como ele pregou o evangelho de salvação, como ele veio para as pessoas e que as pessoas não receberam. Então ele vai dizer tudo isso, ele vai dizer do sacrifício de Cristo Jesus, da morte de Cristo Jesus, para se chegar até ali, para cumprir aquela promessa. E ele vai dizer para aquelas pessoas quem foi que fez aquilo com o mestre, porque aquela situação estava acontecendo. Então aquele momento era o momento da palavra, da promessa que estava se cumprindo sobre eles. E eles ficaram maravilhados. A palavra de Deus diz que eles entendiam o que aquele apóstolo estava dizendo. Eles ficaram prestando atenção a cada palavra. Eles ficaram prestando atenção ao que cada palavra que aquele apóstolo dizia. Ele estava ali ouvindo com atenção aquilo. Para eles era uma coisa interessante. Como é que alguém pode vir ao mundo e como é que alguém pode padecer tanto, pode sofrer tanto para dar a vida por eles? Precisava alguém dizer, precisava alguém explicar para eles, precisava alguém se levantar com autoridade para dizer para eles, porque eles não estavam entendendo. Mas eles começam a abrir os seus olhos e a entender o que a missão do Evangelho, ela faz sobre a vida deles. E o Espírito Santo estava ali realmente para cumprir as Escrituras, para cumprir a palavra do Senhor. O Espírito Santo estava ali para fazer com que a igreja realmente chegasse ao auge dela, ao ponto dela. O sentido da pregação do Evangelho era sair ao mundo. O propósito de Deus para a igreja era começar em Jerusalém e dali sair para o mundo. Mas como isto poderia acontecer? Se o Espírito Santo não fosse enviado, como é que a igreja poderia sair ao mundo? Como é que a igreja poderia pregar o evangelho de poder, um evangelho de milagres, se não fosse através do Espírito Santo? A igreja dos nossos dias, do nosso tempo, há muito tempo já parece que não está mais entendendo isto. Parece que nós estamos nos perdendo na história. E parece que nós não estamos dando a atenção a esses textos do apóstolo Pedro, lá de Atos, não estamos nos preocupando com isso. O Espírito Santo na igreja, ele é presente. Ele é presente, ele está presente, porque é ele que faz a obra, toda a obra de redenção, a obra de transformação, de conversão, é ele que faz. Não é o homem, não é a ação humana que faz, nós somos simplesmente os instrumentos usados pelo Espírito Santo para fazer a missão. Mas quem faz a obra toda é o Espírito Santo. E parece que os nossos dias, o nosso tempo, a gente está parado sobre isso. A gente vem para a igreja e a gente volta para casa, muitas vezes da mesma forma como a gente veio, como a gente entrou. E aí eu quero chamar a atenção para os irmãos, porque aqueles cristãos aquele dia levaram a sério isso. Não foi brincadeira, eles não entenderam, não é? A ordem de Jesus para ir para o templo, para ficar brincando, conversando, se distraindo, ou eu vou para a igreja, para o templo, para ver o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal. Não, eles não foram com esse objetivo. Eles foram para cumprir a palavra, a ordem de Cristo, orar, buscar,
e receber o poder do Espírito Santo. Então eles foram focados nisso. Eles foram ligados no objetivo, e é por isso que aconteceu, porque eles estavam realmente crendo na promessa. Ou a gente crê na promessa de Deus, ou então o tempo passa e a gente não vê o Espírito Santo atuando na vida da igreja do Senhor. É preciso que a gente comece a pensar sobre isso, porque o Espírito Santo ainda está no meio da igreja e ainda está conduzindo a igreja. O Espírito Santo ainda está ensinando a igreja. O Espírito Santo ainda está batizando os crentes. O Espírito Santo ainda está curando. Está dando poder à igreja para fazer a obra, porque ele ainda não saiu do meio da igreja. Ainda é tempo do Espírito Santo. Ainda é tempo da igreja se voltar para o Espírito Santo. Ainda é tempo da igreja se mover, se entregar, se derramar ao Espírito Santo, para que ele possa fazer a obra em nós, nos usar como verdadeiros missionários e missionárias, para poder falar deste amor de Deus. E aí, uma das coisas que a gente nota é que aquele povo estava tão entusiasmado, estava tão alegres, estavam mudados, estavam cheios do Espírito Santo, da alegria, daquele poder. A gente parece que nós contemplamos assim, aqueles crentes cheios de alegria, ali naquele momento, e diz que a igreja não para dali, porque aquele Espírito Santo que desce sobre eles, vai mover a igreja em todo o tempo, e dali começa a maior missão da igreja, aqui na face da terra. E isso aconteceu há muitos tempos atrás, e a gente continua falando hoje, para que a igreja receba, para que a igreja se desperte. Então, o Espírito Santo trabalha desta forma, o Espírito Santo usa a igreja desta maneira, o Espírito Santo transforma a igreja, o Espírito Santo age, o Espírito Santo prepara, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo envia. Diz que a igreja missional, os irmãos sabem o que é a igreja missional? Diz que a igreja missional, como é que ela forma? Deus envia Jesus. Disse que a Bíblia, ele é o documento central da igreja, dos crentes. Ele é a carta que identifica a marca da igreja, os crentes. Então, a palavra, ela é a marca, é o que está registrado. Então Deus envia o Filho, o Pai e o Filho envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo envia quem? A igreja. A igreja. O Espírito Santo envia a igreja. Então nós estamos aqui como igreja missional, obedecendo essa ordem. A igreja cheia do Espírito Santo prega a palavra. Uma palavra de poder, uma palavra que tem autoridade. E a gente já falou aqui, não tenha medo de pregar a palavra. Não é você, já falamos isto aqui. Não somos nós que vamos fazer a obra, quem vai fazer é o Espírito Santo. Nós pregamos que quando você vai evangelizar, não tenha medo. Nós já falamos, se você vai entrar em uma casa, e não precisa ser o pastor, o diácono, a diaconisa, o líder maior da igreja, o presbítero, não precisa, porque o Espírito Santo foi derramado a todos. Aleluia! O Espírito Santo não foi dado a pessoas, simplesmente aquelas separadas, consagradas, porque quando o Espírito Santo vem, ele vem para os apóstolos que estavam ali, 120 reunidos nos cenáculos, mas depois o Espírito Santo vai encher quase 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas naquele momento, e vai então atingir a toda a igreja do Senhor Jesus. Então, quando você for para a missão,
Não tenha medo. Se você entrar em uma casa para fazer uma oração e nessa casa tem alguém enfermo, tem alguém endemoniado, tem alguém lá precisando de uma oração firme e poderosa, não tenha medo. Não diga que vai chamar uma pessoa mais qualificada, porque quem está ali presente não é você, é o Espírito Santo de Deus. Então não tenha medo, use a sua fé, creia no poder do Espírito Santo, estenda suas mãos, ore em nome de Jesus, e este enfermo será curado para a glória de Deus. Não tenha medo. Eu não estou em condições de orar. Peça ao Espírito Santo. Não é você, mas é o Espírito Santo que vai lhe usar para poder você pregar a palavra e fazer a obra dele. É assim que o Espírito Santo de Deus age. Não podemos confiar em nós mesmos. Não somos nós que temos o poder e nem a autoridade para isso. Mas a igreja caminha com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto, a pregação do Espírito Santo é denunciadora de pecados. Porque naquele dia, o apóstolo Pedro vai falar sobre isso, vai denunciar o pecado. Ali tinha uma história muito interessante em tudo isto. Aquele povo que estava ali, na festa do tabernáculo, não é? Na Páscoa, entendeu? Eles estavam ali de todos os lugares e eles tinham sido culpados pela morte de Cristo Jesus. Era denominado isso. Os judeus, os apóstolos entendiam isso, que eles que estavam ali foi que realmente mataram Cristo. Eles não aceitaram a mensagem do Cristo, eles não aceitaram a pregação do Cristo, eles não aceitaram o Messias, e então eles matam o Cristo, eles matam o Messias. E aí o apóstolo São Pedro, ele vai dizer que eles estavam em pecado porque eles fizeram isso contra o Mestre. E eles precisavam se arrepender, porque o Espírito Santo trabalha também no arrependimento da vida das pessoas. Os pecados precisam ser denunciados. A igreja não pode calar a boca. Nós não podemos aceitar as coisas de qualquer maneira, de qualquer forma. A igreja não é lugar para a gente acumular o pecado ou deixar o pecado impregnar dentro dela. Não é a missão da igreja. A missão da igreja é combater o pecado. O apóstolo Pedro, ele não dá trégua. Não é porque ele precisava ganhar aquelas pessoas, pregar o evangelho para aquelas pessoas e salvar, que ele teria que passar a mão pela cabeça daquelas pessoas e achar aquilo normal e deixar acontecer. Não podemos ser desta forma. Quando muitas vezes a igreja age com um pecado dentro dela, os irmãos têm que entender. Porque o plano de salvação, a igreja missional, o Espírito Santo também trabalha na transformação e no arrependimento das pessoas. As pessoas que aceitam Jesus, que vêm para a igreja, que deixam a sua vida de pecado, não pode mais viver em pecado dentro dela. É preciso haver uma mudança. O Espírito Santo está todo o tempo trabalhando nessa mudança nossa. Nós precisamos querer esta mudança. Precisamos querer essa transformação para que o Espírito Santo trabalhe de uma forma poderosa. Olha o que vai acontecer ali. Quando aquele povo reconhece o seu pecado, reconhece os seus erros, se arrepende, então eles vão ser batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir sobre eles. Mas nós não podemos
pregar um evangelho de qualquer forma, de qualquer maneira, acariciando o pecado, aceitando o pecado. O pecado tem que ser dito, tem que ser mostrado, tem que ser denunciado. E o apóstolo São Pedro, ele não poupou, ele não quis fazer ali um conchavo, uma amizade, ele foi direto pela palavra de Deus. Entenda isto, queridos irmãos, que muitas vezes é necessário, quando o pastor muitas vezes prega uma palavra dura, quando ele prega um sermão que vem trazer os crentes para a realidade, é o Espírito Santo que está usando esta pessoa para poder trazer a igreja para uma vida de transformação, de arrependimento, de conversão. Porque o Espírito Santo trabalha desta forma. E não importava, era a terceira hora, era já, era a Trindade Divina que já estava ali, pregando para todo aquele povo, e aquele povo estava em situações difíceis, e então o apóstolo Pedro, ele vai falar de uma forma, vai mexer na ferida. Quem é que gosta de quando está uma ferida, que alguém vai tocar nela? Dói ou não? É claro que dói. Mas o apóstolo São Pedro, ele tocou na ferida. Ele tocou, ele pregou um evangelho e ele não escondeu a verdade, os fatos. Então aquele povo entenderam isso, começaram a refletir, a pensar e dizer: é mesmo, eu sou culpado, eu errei, eu preciso me arrepender do que eu fiz com o mestre, eu preciso me arrepender do que eu fiz não aceitando Cristo, pregando Cristo na cruz, provocando a fúria, a morte. Então eu me arrependo, então eles vão cair na real dentro deles. E quando o Espírito Santo vê isso, vê uma transformação verdadeira, um arrependimento verdadeiro, então ele começa a atuar na igreja. E então aquele povo que estava ali, todos foram batizados no Espírito Santo. Hoje não é diferente. Precisamos também nos arrepender de muita coisa, precisamos mudar a nossa vida, precisamos nos conscientizarmos, como é que nós estamos servindo, vivendo a igreja do Senhor nesses últimos dias. E eu digo, ainda mais, se nós estamos aqui é porque nós temos um propósito. Nós não estamos servindo a este tempo todo, a este Deus maravilhoso, a esse Senhor de toda a glória, para poder dar em nada. Nós não estamos aqui andando de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós não estamos aqui porque nós queremos, nós estamos aqui porque fomos chamados, porque nós somos escolhidos pelo Espírito Santo de Deus. E nós sabemos muito bem que todos aqueles que vão entrar nos céus serão os escolhidos do Senhor. E nós somos os escolhidos. E nós temos um lugar para ir. Nós não estamos sem rumo. A igreja do Senhor está marchando para um lugar que Deus preparou para a sua igreja. Está preparado para nós. Então vale a pena estar aqui, vale a pena ser uma igreja missional, vale a pena a gente compartilhar com outras pessoas, porque o evangelho não é só para nós, o evangelho não é só para mim, mas o evangelho é para todos, e nós precisamos compartilhar, porque nós somos uma igreja missional. Nós temos que exalar o Cristo dentro de nós. Muitas vezes eu vejo hoje uma igreja apática. Não aqui a igreja adventista da promessa. Todas as igrejas estão assim, caminhando devagar.
Parece que nós estamos caminhando com a dificuldade, sem alegria. O que nos move é a certeza desse Deus que nós servimos. O contágio, contagiar outras pessoas. E isso é interessante para nós, porque uma igreja missional, ela é assim. O que é que fala a igreja quando Jesus veio para ela e ela estava ali, naquele lugar, e disse que o convívio dela era tão maravilhoso, que as pessoas que passavam por fora, dizia assim, que maravilha é esta igreja, é uma igreja que compartilha, é uma igreja que ajuda as outras pessoas, é uma igreja que divide, é uma igreja que se importa com o outro, é uma igreja que não fica preso a nada de si própria, mas ela é uma igreja que reparte, é uma igreja que acolhe. Então eu quero fazer parte dessa igreja, porque esta igreja é isto que eu preciso na minha vida. Então a igreja do Senhor Jesus desse tempo também tem que entender esta mensagem, este evangelho. O evangelho não é só para mim, o evangelho não é para eu viver isolado, o evangelho não é para eu viver em grupo isolado, para eu criar grupo e só me preocupar com aquele grupo, mas a igreja missional é para compartilhar a palavra do Senhor, é para viver todos, jovens, crianças, adultos, idosos, todos juntos, ajudando um ao outro. A igreja missional é assim, e este povo vai ver a igreja como é, acolhedora, a igreja que abraça, bem que hoje não podemos mais abraçar, mas já abraçamos muito, e estamos sentindo falta disto, mas vai voltar um dia, mas enquanto esse dia não chega, vamos ser essa igreja missional com que estão aqui. Se não pode ter o abraço, dê um sorriso, não é? Então, diga, ligue um para o outro, fale um com o outro, não é? Então, reparta de vida. Então, a igreja missional vai ser assim, vai pregar um evangelho, vai denunciar o seu pecado, e nós vamos pregar um evangelho com uma palavra maravilhosa. E para nós concluirmos a nossa mensagem nesta manhã, então nós aprendemos na reflexão de hoje que a igreja missional prega a palavra de Deus de uma forma poderosa e integral, e essa pregação é marcada pela contextualização, pela pessoa e obra de Jesus e por denúncias do pecado. Então a igreja tem essa marca, é marcada por isso. Contextualizar, não esqueça, se tem alguém com a dúvida, levantar uma questão, uma dúvida, então contextualize, fale, pregue, ensine, tire essa dúvida, não deixe essa pessoa sair daqui pensando de outra forma. Nós precisamos falar simplesmente só de Jesus, da obra dele, do que ele fez por nós. A igreja missional age desse jeito. E a igreja missional, cheia do Espírito Santo, também vai denunciar os pecados. Não esconda os pecados, fale o pecado, para que o Espírito Santo trabalhe. Ele precisa trabalhar no arrependimento da gente, no nosso arrependimento. Não guarde nada dentro de você que pode tirar você da presença de Deus, que pode tirar você da presença do Espírito Santo. Tire isso. Nosso desafio, enquanto comunidade de Jesus, é sermos mais engajados na missão de anunciar as boas novas de Cristo, por meio da oração, da contribuição, da proclamação individual. Sejamos, portanto, proclamadores do Evangelho, onde quer que nosso Senhor Jesus nos colocar. Seja onde for, pregue o Evangelho, proclame o Evangelho, fale desse Jesus, fale do que Ele fez por você,
Fale de como você era, e como você hoje é, e como você hoje está sendo, e melhore cada dia, porque este evangelho precisa chegar a muitas pessoas. Ainda cabe. O tempo da pregação do evangelho e do Espírito Santo não acabou. Um dia vai cessar tudo isto. A porta vai se fechar. O evangelho não vai poder mais ser pregado. Mas enquanto nós temos este direito e esta oportunidade, enquanto Cristo não vier e o Espírito Santo estiver no meio da igreja, então se levante, fale, pregue a palavra do Senhor, anuncie o evangelho, seja um proclamador, onde quer que for, dentro de sua casa, onde quer que for, fale de Jesus para todas as pessoas. A igreja missional age desta forma. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir aqui o diácono Deraldo para ele me trazer aqui um ponto, e nós vamos orar, queridos irmãos. Nós estamos orando sempre, eu botei até nos grupos, e hoje no dia 19 de setembro, nós estamos orando pelo Brasil, pelo Paraguai, pelo Chile, Moçambique e Uruguai. São os projetos missionários que precisam acontecer. Nós estamos com o projeto de Missões Brasil. Hoje, a igreja, o ministério, não é, da geral, de proclamação, de missões, está voltada também para o Brasil. E nós vamos fazer 100 anos daqui um dia. Nós estamos com quase 90 anos, a Igreja Adventista da Promessa. E nós vamos completar 100 anos, e a gente precisa chegar à marca dos 100 mil crentes. E então ore por esse projeto, para que a igreja missional possa estar atenta, ligada, e a gente volte a pregar este evangelho, de uma forma poderosa. Quero pedir a vocês que possam em pé, no nome de Jesus, e nós vamos orar por esse projeto missionários que está no meio da igreja e que também o Brasil está incluído nisso, nesta missão. Então feche os seus olhos, os países Brasil, Paraguai, Chile, Moçambique e Uruguai. Se você lembrar, vai orando junto comigo. Senhor, nosso Deus de toda glória, de todo poder, de toda honra, de toda majestade. Senhor, nós só estamos aqui porque o Senhor assim nos dá esse direito. É o Senhor que promove isto para nós. É o Senhor que nos incentiva, é o Senhor que nos manda. É este poder do Espírito Santo que está em nós, que nos move, que nos dá uma consciência, Senhor, de que nós precisamos ser missionários, onde nós possamos estar, seja na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, ó Senhor, na nossa cidade, no nosso estado, onde for, nós precisamos cumprir esta missão que o Senhor nos entregou. A tua palavra nos diz isso, que essa missão o Senhor entrega nas mãos da igreja, não foi na mão dos anjos que o Senhor colocou. Mas nós temos uma dificuldade, Senhor, porque nós sozinhos, nós não podemos, nós não alcançamos, mas nós temos a certeza de que se o teu Espírito Santo estiver em nós, estiver conosco, nós, Senhor, iremos, nós faremos, querido Deus, conforme a tua palavra, nós cumpriremos a tua palavra. Também, Senhor, é preciso que nós venhamos dar o lugar a isto, meu Pai, que venhamos deixar que o Espírito Santo nos encha, nos conduza. Oh, meu Deus, dá-nos essa consciência maravilhosa, poderosa, nos instiga isto, Senhor,
a buscar este poder, a buscar esse Espírito Santo dentro de nós. Nos ajuda, nos incomoda, Senhor, nas orações dos teus filhos, seja a hora que eles estiverem orando, meu Deus, usa-os pelo teu poder, visita eles nesta hora. Senhor, visita nós, visita a tua igreja, traz um avivamento à tua igreja, um reavivamento, Senhor, aos teus filhos, querido Pai, para que a tua igreja possa cumprir a missão. Abençoe o projeto, os missionários, Deus, no Brasil, no Paraguai, no Chile, em Moçambique, no Uruguai, Deus, que esses países, meu Deus, possam ser, Senhor, avivados, meu Pai, que a tua presença esteja forte em cada país, em cada vida dos teus filhos. Abençoe, Senhor, missões gerais, meu Pai, que está, Senhor, com essa incumbência de, Senhor, abrir as portas, meu Deus, em todos os lugares. Os projetos aqui para Salvador, os projetos para a Bahia, Senhor, toma nas tuas mãos, querido Pai, que igrejas novas sejam abertas, que homens e mulheres sejam alcançados, e homens e mulheres sejam levantados para esta missão, Senhor, no nome de Jesus. Abençoe os jovens, levanta jovens interessados na missão, levanta jovens interessados em ser um missionário, em ser um pastor, Senhor, para poder pregar o teu evangelho. E não só jovens, mas mulheres, Senhor, homens, querido Deus, todos, querido Pai, que possam estar, Senhor, com essa consciência e se lançar na obra, também ter as condições financeiras, para que a tua igreja possa, Senhor, fazer contratações de novos pastores, de novos missionários, querido Deus, no nome de Jesus. Nos dá, Senhor, todas essas condições. Tenho a certeza que o teu Espírito Santo está nos capacitando dia a dia. Nos use com os teus dons espirituais. É no nome de Jesus. Abençoe a tua igreja toda aqui presente neste dia. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam vir, que estão em suas casas, assistindo, Senhor, a este culto. Deus, cuida de cada um, cuida das famílias aqui, Senhor, da tua igreja, esses que estão presentes, os que não puderam vir, cuida de todas as famílias. Abençoe as crianças, Senhor. Deus, todas as crianças, aquelas que ainda mamam, como aquelas, Senhor, que já têm o entendimento, meu Deus, protege essas crianças, livra do mal. Abençoe os pré-adolescentes, os adolescentes, abençoe o jovem, cada irmão, cada irmã, cada ancião, anciã, meu Deus, abençoe o corpo de consagrados da tua igreja, a liderança da tua igreja, todas as famílias da tua igreja. Obrigado por este culto, Senhor. Obrigado por nos permitir esta adoração. E é no nome de Jesus que nós já te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós ouvimos nessa manhã que a igreja missional, ela prega a palavra de Deus e prega de uma forma autoritária, porque quem dá o poder e a autoridade é o Espírito Santo de Deus, amém? Então, como igreja, que nós continuemos a pregar esse evangelho vivo e eficaz, esse evangelho transformador, esse evangelho que traz vidas. Então, nós vamos louvar agora, e o pedido que nós vamos fazer ao Senhor é, sondando o Senhor, nós queremos ser usados da maneira que o Senhor quiser. Nós queremos levar a tua palavra. Nós queremos ser igreja, uma igreja viva, uma igreja que tem o poder do Espírito Santo de Deus, uma igreja que anuncia a palavra viva. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus.
Vamos dizer, sonda-nos, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então peça a Ele. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor, é a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Aleluia, peça isso. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Peça a Ele. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa nos capacitar a cada dia na sua presença para falarmos da tua palavra em nome do Senhor Jesus. Agradecemos assim. Amém.
nós ainda vamos estar fazendo oração, onde nós estaremos apresentando todas as pessoas que estão enfermas, todas as pessoas que carecem, né, da bênção do Senhor para as suas vidas, que estão necessitadas de ser alcançadas pelo Senhor com a cura, em nome do Senhor Jesus. Pastor Gilead. Amém. Graças a Deus. Irmãos, como sempre, a gente tem feito as nossas orações pelos enfermos, e tem muitas pessoas que estão passando por alguns problemas de saúde, pessoas que estão internadas, pessoas que têm mandado seus pedidos de oração, não é, para que nós possamos estar orando. E nós temos alguns consagrados que também estão nessas situações, e na verdade, como bem da verdade, nós precisamos ainda de todos os cuidados, né? Porque nós não estamos livres, né, de nada disso ainda. Apesar de que as estatísticas estão mostrando que o quadro está melhorando, mas nós não podemos nos descuidar em um só momento. É vigilância em todo o tempo, até a gente podermos sair disto. E tem alguns irmãos que estão precisando das nossas orações. Então, ore comigo. Você não sabe o nome dele, mas você pode pedir ao Senhor pela vida dessas pessoas onde elas estão. Você que está em casa também, ore conosco, em nome de Jesus. Querido Senhor, de toda glória, de todo poder, de toda adoração, de todo louvor, nós já te agradecemos pelo que já fez aqui nesta manhã por nós, pela tua palavra que nós ouvimos, Senhor, pelos louvores que foram apresentados a ti. O nosso coração se alegrou em ti, porque nós tributamos honra, louvor e adoração a ti, Senhor. Obrigado pela vida dos teus filhos que estão aqui presentes, meu Pai. Mas também nós oramos por aquelas pessoas que estão acometidas, Senhor, de enfermidades, seja Covid-19, ou seja qualquer outra enfermidade que tem tomado o seu corpo físico. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que passe agora onde essa pessoa está, Senhor. Deus, envia os teus anjos, querido Pai. Deus, envia o teu bálsamo que cura, que restaura, que levanta, que fortalece, meu Deus. Que todas essas enfermidades que os teus filhos estão agora passando, estão acamados, seja no leito dos hospitais, Senhor, seja nas suas casas, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, na autoridade do nome de Cristo, está repreendido toda enfermidade, no nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Ó Senhor, onde estiver este irmão, esta irmã, este jovem, esta criança, este adolescente, Deus, toma nas tuas mãos, ó Deus, e cura e restaura, no nome santo do Senhor Jesus. Também conforta o coração, Senhor, de todas as famílias que estão aflitas, meu Pai, que estão vivendo junto com seus familiares esse quadro. Ajuda essas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Podeis sentar, meus irmãos. A bênção. Nós queremos, o diácono Deraldo já ia fazer um agradecimento, e aí, para a gente não tornar aqui para ele de novo, então a gente já faz o agradecimento a todos os irmãos, a toda a igreja do Senhor Jesus, tá, que estão aqui presentes. Eu quero dizer aos irmãos, coloque seus nomes na relação de domingo também, estejam aqui presentes para adorar o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Pode ficar sentadinho, que eu já mandei vocês sentarem, estenda só as mãos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém.